Bom dia, bom dia, bom dia, queridos alunos do nono ano, aqui é o professor Newton e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Apertei errado aqui. Na última aula nós falamos sobre populismo, né? Falamos em relação aí ao populismo na Argentina, populismo no México, e agora a gente vai falar sobre ditaduras, tá? Ditaduras militares, certo? Então, aqui, a gente vai começar aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui, pronto. Vamos lá, gente, lembrando, gente, os exercícios, tá? Tem o exercício da primeira aula, hoje eu já vou passar outro exercício. Batam foto dos exercícios, envie para mim, que é para eu poder mandar o feedback para vocês, se o exercício está correto ou não. Senão vocês começam a deixar tudo para depois e mandam só de uma vez, aí vai ser complicado para eu conseguir dar atenção para quem está mandando isso só de uma vez e dar atenção para quem está mandando já aos poucos. É óbvio que eu vou optar por dar atenção para quem está mandando aos pouquinhos, certo? Porque é o pessoal que já está fazendo tudo certo, no prazo certo, entregando certo. Então faça o exercício, batam as fotos, envie para mim que eu vou enviar os áudios de correção para vocês darem uma olhada, ver o que precisa melhorar ou se está certo a resposta de vocês, correto? Então vamos lá, gente. A gente está falando aqui, vai começar a falar hoje sobre ditaduras na América Latina. Então olha só, durante o século XX, a gente vai ter a América Latina aí aparecendo em vários países, como a Argentina, o Chile, ditaduras militares, certo? Então, tudo que a gente estuda com relação a esse período, gente, é bom vocês saberem relacionar com Guerra Fria, porque tudo tem essa relação, certo? Então, por que durante o século XX a gente vai ter o aparecimento de ditaduras militares aí na América Latina? Primeiro, gente, nós temos aí um grupo de conservadores que não acreditam mais que o sistema liberal, que o sistema democrático esteja funcionando de forma correta para afastar a ameaça de uma possível revolução socialista e para aproximar o país mais do capitalismo norte-americano. Então, são esses conservadores que estão desacreditando nos políticos daquele momento. Para eles, era preciso um governo fortalecido, um governo mais centralizado, para que pudesse afastar essa desordem, certo? E eles vão ver nos militares justamente essa bússola, isso que vai guiar a população para um novo desenvolvimento mais, digamos assim, concreto, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês algumas características dos governos ditatoriais. Lembrando, gente, que cada um vai ter as suas especificidades, tá? Vai ter os seus pontos de diferença. Aqui eu coloquei os pontos principais. Então, como ponto principal, gente, numa ditadura militar é o uso da força. Toda ditadura militar você vai encontrar a utilização de força, certo? Restrição da liberdade de expressão e liberdades individuais. Então você vai ter uma perseguição à oposição desses regimes. Hoje você quer falar mal do governo A, do governo B, do governo C, você vai para a internet, você põe lá a sua opinião, você expressa, isso é sua liberdade de expressão. Num governo ditatorial, isso não existe. Só é admitido aquelas ideias favoráveis ao governo. O que for contra o governo, muitas vezes, são acusados até de subversão, certo? De crime. Suspensão de direitos constitucionais. O que são nossos direitos constitucionais? É aquilo que você tem assegurado pela Constituição, certo? Para você ser preso, precisa ter lá, vamos dizer assim, provas do seu crime, certo? Não é só alguém chegar para você, olha, eu vou te prender e entra no carro, não. Precisa ter provas do seu crime. Para alguém entrar numa propriedade privada, um militar, um policial, enfim, ele precisa ter um documento que dê a ele legitimidade para que ele possa entrar ou invadir uma residência. Entrar, né? Porque na invasão você tem um documento, certo? Então, durante uma ditadura, esses direitos que a Constituição nos dá, eles são suspensos. Por exemplo, se você for preso, você tem direito a um advogado, você tem direito a uma ligação. Isso são direitos constitucionais, certo?
E a gente tem a partir daí, a partir desse uso da força, da restrição de liberdade, suspensão de direitos, obviamente um fortalecimento do poder executivo, ou seja, um fortalecimento do governo, que nesse caso aqui é representado pelos militares. Eu coloquei aqui embaixo Estados Unidos, gente, porque os Estados Unidos vai ser o grande, digamos assim, apoiador desses regimes ditatoriais. Tá? Para os Estados Unidos, a ideia de um governo forte, centralizado, favorecia para que os Estados Unidos pudessem influenciar e manter aquele país distante das ideias socialistas, das ideias aí, comunistas, certo? Partindo aqui, agora a gente vai falar da Argentina, e aqui está o Perón, né? Já falamos do Perón em outras aulas, na aula passada, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse camaradinho aqui, esse populista, tá? Vamos entender aí o contexto histórico da Argentina para que a gente possa chegar ao período da ditadura militar. Então, gente, depois que o Perón sai do seu primeiro mandato, né, a gente vai ter, olha, o Perón era populista, então tem uma aclamação popular muito forte pelo retorno dele à presidência. Inclusive vão criar um grupo de guerrilheiros, os montoneiros, um grupo de extrema esquerda, que entre os objetivos desse grupo, que era extremamente violento, tá, o que eles aclamavam era o retorno do Perón à presidência e eram favoráveis à realização de eleições democráticas, eram contra a instauração de uma ditadura. Pelo fato deles serem extremamente violentos nas suas ações, gente, o Perón vai preferir não se vincular, tá? Não apoiar esse movimento, apesar do movimento apoiar, digamos assim, o Perón, mas o Perón não gostava muito desse apoio muito radical, tá? Em 1973, a gente tem o retorno do Perón ao poder, ele vence as eleições com a sua esposa Isabelita Perón como sua vice da chapa, certo? Então, se algo acontecesse, no caso, com ele, quem assumiria seria a sua esposa. E é justamente o que acontece. Em 1974, muito rapidinho, né, eleito em 73, em 74, o Perón faz o favor de falecer. Ele tem um ataque do coração, e aí quem assume a presidência é a esposa dele, a Isabelita Perón, certo? Com grande oposição, tá? A gente tem aí a formação de um outro grupo paramilitar, chamado AAA, que era uma aliança anticomunista argentina. Por isso, AAA, tá? Aliança Anticomunista Argentina. Eles eram aí contra os comunistas. E aí, gente, como o Perón e a Isabelita tinham um apoio da população mais, digamos assim, que não estava vinculada às elites, esse AAA acabou também perseguindo de forma muito violenta os apoiadores da Isabelita. Nesse período a gente tem aí, ó, presta atenção no contexto argentino, temos grupos paramilitares contrários, tá? Aqui os montoneiros e o AAA eram contrários. Isso demonstra uma certa desorganização social, cria-se uma tensão social e a gente tem um período de crise econômica também. Tudo isso vai favorecer para que os militares em 1976, né, 2 anos aí depois da Isabelita assumir a presidência, os militares darem o golpe. A desculpa aí, né, dada por eles para o golpe é que eles precisavam reprimir os movimentos guerrilheiros e superar a desordem. Lembra quando você fala de militares, é muito comum ver nos militares, gente, o ideal positivista. É o mesmo ideal que está na nossa bandeira, ordem e progresso. Então, para os militares, é a partir de uma organização, de uma ordem que se chega ao desenvolvimento, que se chega ao progresso. E para eles, a Argentina, durante o governo da Isabelita, estava desorganizada e isso prejudicava o desenvolvimento do país. Então, eles dão o golpe em 76 e começa o período de ditadura militar na Argentina. Basicamente, 3 militares aí dominaram o cenário político naquele período. O general Jorge Rafael Videla, que inclusive depois foi preso, tá, e condenado à prisão perpétua por desrespeito aos direitos humanos. Então esse cara deve ter sido muito perverso. General Roberto Marcelo Viola e o Leopoldo Fortunato Gatier, certo? Assim que assume o governo, os militares têm a ideia de começar o processo de reorganização nacional,
que tinha como objetivo principal acabar com a corrupção e a subversão. Já falei, subversivos seriam aqueles que causavam a desordem, aqueles que falavam contra o governo, aqueles que criavam passeatas, aqueles que inclusive eram chamados também de anarquistas, né? E aí a gente começa com um grande processo de perseguição à oposição. Gente, 300 campos de concentração, mais de 300 campos de concentração existiram e extermínio existiram na Argentina daquele período. Em número, gente, desapareceram, e aí a gente coloca desapareceram entre aspas, porque no período de ditadura militar, aqueles que desaparecem, você pode aí entender que eles foram assassinados. Então aí, pelo menos 10 mil pessoas desapareceram durante esse período. Fora essas 10 mil que desapareceram, mais de 1 milhão de argentinos optaram pelo exílio. 1 milhão de argentinos decidiram sair da Argentina, preferiram abandonar o seu país do que viver sob a ameaça do governo extremamente violento dos militares, certo? Vamos ter movimentos de resistência também. Mães e avós da Praça de Maio eram mães e avós de pessoas desaparecidas que denunciavam as atrocidades cometidas pelo governo dos militares, certo? No campo econômico, os militares não foram muito bem sucedidos também. Com essa ideia aí de se aproximar do capitalismo norte-americano, eles vão abrir o seu país para livre entrada de produtos, o que vai prejudicar a indústria argentina. Tá? A indústria da Argentina vai ser prejudicada. E aí você tem uma grande dependência da Argentina de produtos importados, e isso vai gerar um desemprego dentro da Argentina, porque a sua indústria começa a sentir isso daí, certo? Abril e julho de 1982, a gente tem uma disputa da Argentina com a Inglaterra pela região das Malvinas. Os militares acreditavam que a guerra seria um bom negócio, porque se vencesse, iriam aí fomentar a ideia de nacionalismo argentino e iriam voltar fortalecidos da guerra, e isso faria com que eles continuassem no governo. Porém, em vez de vencer, eles foram derrotados pela Inglaterra. Então, derrotados pela Inglaterra, vivendo uma grave crise econômica, perdendo o apoio das massas, já não tinha mesmo, né? Então, a crise econômica leva eles a perderem também o apoio das elites. A gente tem em 1983 a situação ficando insustentável e os militares abandonando o poder na Argentina. E aí a gente vai ter eleições democráticas que vão por fim de fato a ditadura, com a eleição de Raul Alfonsín. Gente, por hoje é isso que nós tínhamos para conversar. Qualquer dúvida podem mandar mensagem, podem perguntar. Hoje fica o exercício para vocês da página 11, certo? Na página 10 tem o texto, na página 11 o exercício. Façam, mandem as fotos, fiquem com Deus e até a próxima aula.